Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Comissão do Congresso aprova a medida provisória que muda a estrutura do governo federal e enfraquece ministérios do meio ambiente, povos indígenas e desenvolvimento agrário. E após vitória folgada do governo na aprovação do arcabouço fiscal, deputados votam destaques no texto e você vai ver também. Petrobras vai pedir para IBAMA reconsiderar a autorização para estudos sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas. O local é apontado como novo pré-sal. No Rio de Janeiro, polícia faz operação para prender mergulhadores que colocavam cocaína em cascos de navio que iriam para a Europa. Depois de 8 anos parada na corte, o Supremo Tribunal Federal voltará a julgar amanhã a ação que pode descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio. O julgamento do STF avalia a constitucionalidade de um dos artigos da Lei de Drogas de 2006. A principal discussão é se o porte para consumo próprio deve deixar de ser considerado crime. Esta advogada criminalista de Belo Horizonte é a favor. A pessoa, para ela utilizar a droga, ela tem que estar portando uma droga. Então, muitas vezes que a gente vê na prática é um indivíduo que é usuário sendo levado a julgamento pelo crime de tráfico de drogas. Defensores da liberação do porte de pequenas quantidades argumentam também que a criminalização fere princípios constitucionais, como o direito à privacidade de cada indivíduo. Este criminólogo não concorda. Há um mito em que usar drogas é um ato de liberdade, quando, na verdade, é um ato de entregar a liberdade para uma substância química que vai alterar o entendimento da pessoa. A Suprema Corte não vai analisar a questão da venda de drogas, que vai continuar ilegal com qualquer resultado. Em 2015, quando o julgamento foi iniciado, o ministro Gilmar Mendes votou pela liberação para qualquer tipo de droga. Já Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin entenderam que somente o porte de maconha para uso pessoal deveria ser autorizado. Outro ponto em discussão é se o STF vai fixar uma quantidade para diferenciar objetivamente o que é o porte para consumo ou para tráfico. Os parâmetros podem ser definidos pela Suprema Corte, mesmo se a criminalização for mantida. Até o momento, só Barroso avançou nessa direção. Ele propôs que seja adotado como referência para a diferenciação o porte de até 25 gramas de maconha ou a plantação de até 6 mudas. Às vezes nós temos, por exemplo, uma pessoa que é presa com 1 quilo de cocaína e ela vai alegar que é para uso próprio. Contudo, essa descrição está vinculada com o tráfico de drogas. A gente vai observar o tráfico de drogas. O ânimos é de vender. O ânimos é de entregar para outra pessoa, o ânimos é de transportar, é de produzir. É diferente do ânimos de apenas consumir nesse sentido. Ninguém vai consumir 1 quilo de cocaína. Muitas vezes a pessoa ali que ela já tem, infelizmente, viciada, tem uma dependência química, se ela consegue comprovar que o montante que ela comprou ali, de drogas é para uso próprio, isso vai ser analisado pelo julgador, pelo juiz, em relação a cada caso. No Brasil, a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de prisão. O julgamento no STF foi suspenso em setembro de 2015, após um pedido de mais tempo para análise do então ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017. No Rio de Janeiro, 4 suspeitos morreram e um morador ficou ferido em uma operação da polícia nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. O objetivo era prender lideranças do tráfico de drogas e criminosos de outros estados que vêm se escondendo nas comunidades. O confronto começou logo nas primeiras horas da manhã. Eram muitos tiros disparados por traficantes e policiais civis e militares que participavam da operação no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Durante toda a manhã, o tiroteio foi intenso. Com o apoio de carros blindados, os policiais encontraram obstáculos para entrar na comunidade. Traficantes jogaram óleo na pista e atearam fogo às barricadas nas vias de acesso. Do alto, o helicóptero blindado da Polícia Civil fazia buscas na mata. A ação interrompeu a circulação de trens e o atendimento em uma clínica da família, além de suspender as aulas em 36 escolas, afetando cerca de 11 mil alunos. O objetivo da operação era prender lideranças do tráfico de drogas e criminosos de outros estados, que vêm se escondendo nas comunidades da região. Na ação, 4 homens morreram.
Segundo a polícia, todos são suspeitos. Durante o confronto, um homem de 60 anos também foi baleado. Evaldo Alves da Rocha estava chegando em casa, no Complexo da Penha, quando foi atingido na perna. Ele foi socorrido por um motoboy e já recebeu alta de um hospital aqui da região. Os policiais apreenderam, durante a operação, 3 fuzis e uma grande quantidade de drogas. À tarde, moradores e mototaxistas fizeram um protesto contra a ação da polícia no principal acesso ao Complexo do Alemão. Há exatamente um ano, uma outra ação policial na Vila Cruzeiro deixou 23 mortos, entre eles uma moradora. Foi a segunda operação mais letal da história do Rio de Janeiro. 2 homens foram presos no Rio de Janeiro, suspeitos de integrar uma quadrilha que enviava cocaína para a Europa em navios. 1,5 toneladas da droga foi apreendida. Durante uma operação hoje de manhã, agentes da Polícia Federal conseguiram localizar Emerson Gonçalves. Ele é mergulhador profissional e, segundo a PF, ocultava a droga em cascos de navios atracados no Porto do Rio. De acordo com o advogado, ele já havia sido detido este ano em outra investigação pelo mesmo crime e responde em liberdade. Ele é apenas um mergulhador que, pelo fato dele ser um profissional do tipo, está sendo criado uma ligação, um vínculo com o ato de tráfico, que não é verdade, que a gente vai provar ao longo dos autos. Cerca de 50 policiais cumpriram os mandados de prisão e de busca e apreensão na capital fluminense e em Niterói e Magé, na região metropolitana. Adriano Peçanha, suspeito de recrutar pessoas para atuar no esquema, também foi preso. Outros 2 suspeitos são procurados. Segundo as investigações, o grupo é vinculado à principal facção criminosa do Rio e armazenava droga em comunidades cariocas. Em seguida, o material entorpecente era enviado para a Europa por meio de navios. O esquema tinha o apoio de funcionários contratados do porto, que apresentavam as rotas dos navios atracados. Ao longo das investigações, a polícia apreendeu quase 1,5 toneladas de cocaína pura. Na ação de hoje, os agentes apreenderam um carro de luxo, equipamentos eletrônicos, além de documentos. Desde o início do ano, centenas de planos de saúde têm sido cancelados pelas operadoras. O Ministério Público de São Paulo está investigando a quebra desses contratos, se a quebra está dentro da lei. No início de maio, a Andréia recebeu um e-mail comunicando que a família teria o plano de saúde coletivo empresarial cancelado dentro de 60 dias. O problema é que o Theo, filho mais novo, realiza tratamento contínuo por conta do autismo e ficar sem não é uma opção. O custo das terapias do meu filho são altas e a gente sabe que eles estão só querendo se livrar disso. Até mesmo porque praticamente todas as mães da clínica que têm o mesmo plano estão passando pela mesma situação. Só neste ano foram registradas 6.025 reclamações de cancelamentos unilaterais pelas operadoras, o que já representa 47% a mais do registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o plano de saúde pode cancelar unilateralmente o contrato, desde que notifique o consumidor e arque com as despesas caso algum dos beneficiários ou dependentes esteja internado. Em relação ao plano coletivo, que é utilizado pelas empresas, como é que funciona? Ele se divide em 2 partes. O primeiro é o plano coletivo até 30 colaboradores. Nesse caso, a gente ainda observa as normas do plano individual. Ou seja, só pode ser cancelado por justo motivo, seja ele a inadimplência ou a fraude, também mediante notificação. Agora, quando é um plano coletivo para mais de 30 colaboradores, aí sim pode ser cancelado apenas mediante notificação. O Ministério Público de São Paulo abriu recentemente um inquérito para investigar se essas rescisões estão de acordo com a lei. Ali você pode ter um acordo, acabou, vai ser homologado pelo Conselho e ela tem que cumprir o acordo. Não teve acordo, mas o promotor considera que é importante aquele caso, ingressa-se com a ação civil pública. De qualquer forma, o acordo ou a ação civil pública vai atingir toda a coletividade, todos aqueles que têm um plano de saúde com a Unimed. No caso da Andréia, ela aguarda uma decisão da Justiça para saber se poderá continuar com o antigo plano, já que contratar uma nova operadora de saúde vai ficar muito caro. São 2 riscos, né, que você apresenta para o contrato. O seu filho autista e o seu processo contra a Unimed. Então, ele falou, os outros planos de saúde veem isso com maus olhos. Então, eles já colocam um valor absurdo para você não contratar mesmo.
Olha, em nota, a Unimed disse que cumpre a legislação e normas que regem os planos de saúde e que não rescindiu contratos de planos de saúde de forma discriminatória. Segundo a empresa, a rescisão dos contratos está prevista e regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Petrobras informou que vai pedir ao IBAMA que reconsidere o pedido de licenciamento para estudos sobre exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O Instituto negou a autorização na semana passada. A bacia da Foz do Amazonas é apontada como novo pré-sal. O IBAMA negou o licenciamento na última quarta-feira, alegando que o plano da empresa não apresentou garantias para a fauna local em caso de acidente. A discussão tem causado um impasse no governo federal, que levantou a bandeira do combate às mudanças climáticas e da matriz energética. Em nota publicada hoje, a Petrobras afirma que atendeu todos os requisitos exigidos e que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo IBAMA. Segundo a estatal, um pedido de reconsideração será protocolado ainda nesta semana com uma ampliação da base de estabilização da fauna no município de Oiapoque, no Amapá. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a decisão do IBAMA de negar o licenciamento foi técnica e por isso deve ser respeitada. Ela lembrou, no entanto, que pedidos de reconsideração são comuns e já houve casos em que, após os ajustes, a autorização foi concedida. Hoje, durante uma audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a ministra defendeu uma avaliação estratégica do assunto e afirmou que o presidente da Petrobras concorda com a decisão. O que a Petrobras vai fazer, se ela vai recorrer, se ela vai reapresentar, isso é a rotina. O IBAMA é que vai julgar. Então, em relação à Petrobras, vai fazer avaliação ambiental estratégica, o presidente Lula, o presidente da Petrobras concorda de fazer, é o que tem que fazer. Também no Congresso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que tudo será feito dentro da lei, mas que o Brasil ainda não pode abrir mão da exploração de petróleo. O respeito do Brasil às questões ambientais é indiscutível, a questão legal é indiscutível. Nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis. Independente de ser no Amapá, e aqui eu quero ressaltar que a questão da margem equatorial, nós não estamos discutindo apenas o Amapá, nós estamos discutindo o Amapá, o Rio Grande do Norte, o Piauí, o Maranhão. A medida provisória que reorganiza a esplanada dos ministérios foi aprovada hoje na Comissão Mista do Congresso Nacional e agora ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Mas essa medida provisória enfraquece ministérios importantes, nevrálgicos do governo Lula, como os ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário e também dos povos indígenas. Vamos a Brasília conversar com o Igor Damasceno, que acompanhou essa votação, né? Igor, pelo que eu tenho visto de lideranças do Congresso, gente do governo, eles minimizam essa derrota, dizem que foi o possível, que 95%, a maior parte do projeto da medida provisória manteve essa reestruturação dos ministérios como está, eles estão minimizando. Mas os ministros responsáveis por essas pastas, Marina Silva, Sônia Guajajara e Paulo Teixeira, ficaram muito insatisfeitos. Principalmente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, viu, Amanda? Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O placar lá na comissão mista foram 15 votos favoráveis e apenas 3 contrários, ou seja, a maioria esmagadora da comissão concordou com o relator, o deputado Isnaldo Bulhões. O texto aprovado modifica a medida provisória de Lula. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas deve voltar a ser de responsabilidade do Ministério da Justiça. A Agência Nacional de Águas também, ela deve se desvincular do meio ambiente e ser subordinada ao desenvolvimento regional. E o cadastro ambiental rural também sai do meio ambiente e deve ser vinculado ao Ministério da Gestão. São essas duas modificações que tanto desagradaram a ministra Marina Silva. O relator acatou 62 emendas dos membros da comissão mista e concordou com o governo federal em relação à extinção da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. Nós preparamos uma reportagem sobre os bastidores desse assunto. Vamos acompanhar.
A MP foi uma das primeiras que o presidente Lula assinou no dia da posse. Desde então, o governo criou o Ministério dos Povos Indígenas, que passou a ser responsável pela demarcação de terras indígenas e quilombolas, por exemplo. O Ministério da Igualdade Racial e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também são novidade. A medida estabeleceu que não haveria aumento de despesas. O relator da comissão mista que analisa o tema acatou cerca de 95% do texto do governo federal. Manteve os 37 ministérios, mas mudou algumas funções deles. A demarcação de terras volta a ser de responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que excluir a demarcação de terras do Ministério dos Povos Indígenas vai contra os objetivos globais de enfrentamento à crise climática, porque os indígenas são responsáveis pela preservação de 80% da biodiversidade no mundo. Em audiência na Câmara, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também criticou o texto do relator. Essas janelas de oportunidade serão fechadas, porque nesse momento não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de Meio Ambiente. Eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. O deputado Isnaldo Bulhões rebateu. Não há esvaziamento de nenhum ministério, muito pelo contrário. O relatório, sem dúvida nenhuma, proporcionará ao governo a entrega das políticas públicas, dos compromissos do presidente Lula com mais efetividade. A medida provisória já teve o prazo de vigência prorrogado e perde a validade no dia 1º de junho, quinta-feira da semana que vem. Até lá, os parlamentares precisam votar o texto nos plenários da Câmara e do Senado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, minimizou as mudanças feitas nos ministérios. A política é essa, é a arte de reivindicar o ideal e conquistar o possível. O governo gostaria de 100% do texto da MP original. Não foi possível, mas nós conseguimos 95% do texto da MP original. Bom, como a gente viu aí na reportagem, os próximos passos agora é que o texto deve ser votado no plenário, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Agora, a base aliada luta contra o tempo, porque essas duas votações devem ser concluídas até a próxima quarta-feira, porque na quinta a MP perde a validade e é exatamente isso que o governo federal não quer. A gente vai seguir acompanhando, Amanda. O Igor, e quem sai fortalecido são os ministérios do Centrão, né, que ganham mais poder, desenvolvimento regional, cidades, o Ministério da Agricultura. E aí, o que eu ouvi no governo foi o seguinte, olha, nós temos uma base tão ampla e tão heterogênea que é preciso você contentar todo mundo, inclusive a centro-direita. Agora, Igor, rapidamente, como é que está o clima aí para a instalação da CPMI? Porque eu venho ouvindo hoje, dependendo de com quem a gente fala, se essa CPMI dos atos golpistas será instalada ou não amanhã. O Arthur Maia, que é o forte candidato para assumir a presidência, diz que será instalada amanhã. Já o governo está reticente, está tentando adiar para a semana que vem, porque, afinal de contas, não tem um relator ainda totalmente escolhido. Fala-se em Eduardo Braga, mas você não tem um nome forte, né? O que você tem ouvido por aí? Ainda não tem um nome forte para relatar a CPI mista e, além disso, quinta-feira é um dia em que os parlamentares começam a voltar para os estados. Então, há uma expectativa de que o Congresso Nacional esteja um pouquinho esvaziado amanhã, Amanda. Só que o nome mais cotado para presidir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o Arthur Maia, garantiu que vai ter essa instalação sim. E já é dado como certo a convocação do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública daqui de Brasília, o Anderson Torres. Então, fica nesse clima, realmente estão todos se preparando para a instalação amanhã, mas com certeza amanhã só deve ser apresentado o plano de trabalho. Se de fato for instalada, as convocações só devem acontecer a partir da semana que vem mesmo. É isso, Igor. Então, temos mais um nome de Arthur Lira para comandar a CPMI dos atos golpistas. Obrigada, Igor. Augusto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Marcos Antônio Amaro, prestou esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na Comissão de Segurança Pública, o ministro disse que não houve esforço suficiente para impedir as invasões.
Mas o general Amaro não quis criticar o antecessor, Gonçalves Dias, que aparece em vídeo em meio aos golpistas. Quanto à possibilidade de conivência do general Gonçalves Dias, também não vejo como sendo plausível, né? Ele estava lá na função somente 5, 6 dias, tinha assumido essa função, e naquele momento ele procurou gerenciar a crise, né? O fato ocorrido, ele buscou gerenciar a crise da melhor maneira possível. Não vejo como razoável tratar as ações do general Gonçalves Dias como conivência em relação àqueles fatos. As medidas adotadas, elas estavam de acordo com o plano escudo que se tem, é um protocolo existente entre o Palácio do Planalto e o Comando Militar do Planalto, especialmente, com participação também, e esse plano está sendo remodelado, está sendo atualizado e aperfeiçoado. O Supremo Tribunal Federal chegou a 7 votos a 2, está em 7 votos a 2, pela condenação do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na sessão de hoje, 2 ministros apresentaram seus votos, Dias Toffoli e o decano Gilmar Mendes. Falta agora o voto da presidente Rosa Weber. Apesar de haver maioria pela condenação, a Corte ainda tem de definir a pena que será aplicada. Mesmo assim, ainda cabe recurso contra a decisão do tribunal. Governadores de 4 estados se reuniram hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o regime de recuperação fiscal. A repórter Maria Ferreira acompanhou o encontro e traz as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. De que estados são os governadores? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Olha, o ministro recebeu os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles apresentaram uma proposta conjunta para ajustes do regime de recuperação, para que assim eles consigam cumprir com os seus compromissos. Os governadores afirmaram que perderam muita arrecadação depois que o ICMS foi reduzido, o ICMS sobre os combustíveis, as telecomunicações e a energia elétrica, e que, ao mesmo tempo, as despesas deles aumentaram muito, principalmente depois da mudança ali do piso da enfermagem e também dos professores. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu um exemplo. Ele disse que, para se ter uma ideia, o ICMS sobre os combustíveis, telecomunicações e energia elétrica representa quase 40% de tudo que é arrecadado no estado dele. Os governadores, então, apresentaram ali uma pauta com 9 pontos. Os principais pedem o aumento do teto de gastos para os estados e também o aumento do prazo do regime de recuperação de 9 para 15 anos. Outro pedido é para mudar a forma de correção da dívida pública, que hoje é feita pela inflação mais 4%. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com essa fórmula desse jeito, fica impossível quitar a dívida. Vamos escutar o que ele disse. Que a gente colocou para ele a diminuição desse indexador para que pelo menos ele seja vinculado ao PIB e a nossa dívida não seja impagável. Nossa dívida hoje, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o tempo que a minha dívida aumentou 2.000%, mesmo lapso temporal, o ICMS só cresceu 700%. Então a dívida vai ficando impagável todo ano. E olha, os governadores saíram muito satisfeitos dessa reunião. Disseram que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foi muito receptivo com todos eles. E os governadores já adiantaram que na semana que vem vai ter uma nova reunião, dessa vez com a equipe técnica dos estados e o governo federal, para que eles consigam avançar nessas negociações. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, divergiu do voto do ministro Roberto Barroso e decidiu que o piso da enfermagem deve ser pago a todos os profissionais. Ao analisar o caso, Barroso disse que o piso só poderia ser pago em casos específicos, como para funcionários públicos federais, de estados e trabalhadores da iniciativa privada contratados por CLT. Essa decisão segue em análise em plenário virtual até sexta-feira. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda deste ano. Mais de 4 milhões de brasileiros são contemplados nesta fase
que vai restituir 7 bilhões e meio de reais aos contribuintes até o dia 31 de maio. Ao longo do dia, o site da Receita Federal apresentou problemas e ficou fora do ar. De acordo com o órgão, houve uma sobrecarga, mas o sistema foi restabilizado. Para saber se você tem valores a receber, basta entrar no site da Receita Federal no www.gov.br/Receita Federal. Na próxima semana, São Paulo recebe o evento NFT Brasil, que tem o apoio da Rede TV. Especialistas de vários países vão debater o assunto que está em alta no mundo da tecnologia, o NFT. Muitos brasileiros adotaram o recurso para divulgar e comercializar seus produtos. Conhecido no Brasil após fazer essa pintura de Neymar, em que retrata o jogador como herói e vilão na pele dos personagens Batman e Coringa, o artista plástico Fernando Quevedo também é fascinado pelo NFT, os tokens não fungíveis. Hoje, ele produz NFTs de suas obras e os coloca à venda na internet. Uma maneira de qualquer pessoa ter uma obra autêntica do artista. Então, os meus NFTs que eu produzo e vendo, eu vendo tiragens pequenas, mas tem valor porque tem um artista por trás. Os NFTs são certificados que garantem a um arquivo digital um selo de exclusividade. Há uma infinidade de produtos que podem ser transformados em NFTs, como desenhos, obras de arte e até memes da internet. Algumas obras de artes produzidas por Fernando estão registradas como NFT. Qualquer pessoa pode printar e salvar, mas apenas o comprador do NFT vai ter o registro e a posse da foto. A obra mais cara do mundo em NFT é do artista anônimo Pac. Demerge foi arrematada por 91,8 milhões de dólares e adquirida coletivamente por 29 mil pessoas. A principal liga de basquete do mundo, a NBA dos Estados Unidos, entrou neste nicho e passou a disponibilizar NFTs de momentos históricos. Os tokens da liga ultrapassaram a marca de $1 bilhão em transações. Ele abre um novo leque de possibilidades, né? Que é a Web 3.0 que está chegando, que é a blockchain, DeFi, Bitcoin. E o NFT, ele faz parte dessa nova era que a gente está vivendo, dessa revolução digital, né? E o NFT, ele possibilita você ter um arquivo que é só seu. Bob Burnquist, um dos maiores nomes da história do skate mundial, usa o NFT para ajudar pessoas. Dentro do Instituto, já captei recurso para dar aula de programação e mostrar o lado de metaverso, realidade virtual para a molecada, né, em comunidades, né? Então, isso já começou a acontecer. Os eventos que eu faço, que é o Imagine Skate Tour do Instituto, que tem workshops, né, de tecnologia, economia criativa, os troféus são troféus NFT, né? Então, a gente já fez premiação em cripto, né, junto com... Então, assim, é um assunto que permeia e eu entendo que ele pode ser implementado em vários negócios. Com a finalidade de aproximar o público dessa tecnologia pulsante, acontecerá na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, entre 2 e 4 de junho, a primeira edição do NFT Brasil. É um evento que vai unir os assuntos, sim, exposição de arte, mas sim oportunidade de negócio, social, porque o NFT e o blockchain, a tecnologia, ela é inerentemente, né, de comunidade, então ajudar o próximo, um ao outro. Então... Serão 3 dias de evento, 150 artistas antenados no assunto e cerca de 500 obras digitais. Uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre evolução da internet e suas infinitas possibilidades. A Câmara dos Deputados iniciou agora à noite a sessão para votar os destaques do novo regime fiscal, arcabouço fiscal, que foi aprovado ontem em Brasília por uma margem folgosa, uma margem folgada, melhor dizendo, uma vitória estrondosa do governo federal com 372 votos a favor. E agora os destaques, a gente volta a Brasília para conversar com o Igor Damasceno, né, Igor? São as propostas de mudança no texto. São 4 destaques em análise. Nos conte, por favor, o que já foi votado e se você acha que esses 372 votos que o governo teve ontem representam, por exemplo, o tamanho da base aliada ou não, ou se foi só nesse projeto em particular.
Representa sim, viu, Amanda? Inclusive, a sessão ela está acontecendo de uma forma muito rápida e, mais uma vez, o governo federal está mostrando a capacidade de articulação político, de capital político em torno do novo arcabouço fiscal. Nesse momento, 3 dos 4 destaques já foram votados e rejeitados. Eu lembro a vocês que os destaques são as sugestões de mudanças no texto. Entre essas mudanças estão, por exemplo, a retirada do Fundeb do teto de gastos, também a retirada do piso salarial da enfermagem do teto de gastos e também sobre o Fundo Constitucional para o Distrito Federal. São esses os temas que já foram votados. O texto base do arcabouço fiscal foi votado ontem com ampla maioria, 362 votos favoráveis pela admissibilidade do texto. Nesse momento, a dura missão do governo é manter esse texto que foi aprovado ontem, mas pelo visto as articulações foram suficientes e o governo está conseguindo, viu? A repórter Maria Ferreira fez uma matéria em torno dos bastidores desse tema. Vamos acompanhar. A votação dos destaques é a última etapa para concluir a aprovação do arcabouço fiscal pelos deputados. O texto base foi aprovado no final da noite dessa terça-feira, com 372 votos a favor e 108 contra. O número foi bem maior que os 257 necessários. É uma sinalização para o país. O mercado tem a sua importância, os empresários têm a sua importância, a economia e o investimento privado precisa ser ressaltado como, com todo o rigor do texto, com as modificações que ocorreram por parte da Câmara, a gente tem a exata noção de que o Brasil não abriu mão da responsabilidade fiscal, mas vai olhar também para as desigualdades sociais, econômicas, estruturais, não é? Sociais que o Brasil tem. O texto aprovado permite que as despesas subam 2,5% ao ano, desde que esse crescimento seja equivalente a 70% do aumento das receitas. O governo terá de cumprir as metas fiscais, que são o resultado do que é arrecadado menos o total de gastos. Se a meta não for cumprida, haverá sanções. No primeiro ano, o governo fica proibido de criar cargos, criar novas despesas obrigatórias ou conceder incentivos fiscais. É uma regra dura, né? Ficou mais dura, mas ela foi a regra que angariou o maior apoio possível. Isso é importante por quê? Para o futuro. Você não está fazendo uma regra para o governo, você está fazendo uma regra para durar. Para o ministro da Fazenda, a prioridade aqui na Câmara agora é a reforma tributária. O arcabouço fiscal agora passa para aquele outro lado do Congresso, o Senado Federal. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, já prometeu dar prioridade, mas a oposição afirmou que não vai votar na correria. A gente vai tentar, junto com a sociedade brasileira, que pelo menos passe pelos trâmites, que se possa fazer debates, audiências públicas, para ver a furada que é esse arcabouço fiscal que não trata dos interesses da sociedade brasileira. Tem muitos outros interesses em jogo, de projeto de poder, e que a gente vai tentar aqui jogar luz sobre algo que está meio nas sombras. No Senado, a proposta vai precisar de, no mínimo, 41 votos. Os governistas prometem se esforçar para aprovar o texto sem alterações. Até porque, se for modificado, o arcabouço precisa voltar para nova apreciação na Câmara. Há um sentimento de que aquilo que vier da Câmara, nós deveremos aprovar aqui, eu acredito. A não ser que se construa alguma coisa em termos de um grande consenso político. Mas se não for por esse caminho, eu acho que o que vier de lá vai ser aprovado aqui integralmente pelo Senado. Após a aprovação do texto base do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, o dólar fechou o dia em queda, cotado a R$ 4,95. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, caiu 1%, fechando o dia acima dos 108 mil pontos. Kennedy Alencar faz um balanço do papel do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na votação do arcabouço e da estratégia para votar a reforma tributária. A aprovação do arcabouço fiscal é uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou diretamente da negociação com a Câmara dos Deputados para aprovar uma nova regra a fim de controlar os gastos públicos e para manter a dívida pública num patamar razoável, evitando o risco de calote no futuro. A ideia de Haddad é repetir a mesma estratégia no Senado.
Na Câmara, ele fez dobradinha com o presidente da Casa, Arthur Lira, que tem procurado agradar o mercado financeiro. No Senado, Haddad deverá buscar a mesma aliança com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, outro político bem relacionado com a chamada Faria Lima. A estratégia para aprovar o arcabouço fiscal deverá ser repetida na articulação para tentar votar ainda neste ano uma reforma tributária, tema espinhoso e sobre o qual há um debate faz décadas. Haddad conquistou a confiança do mercado financeiro e dos congressistas. Para aprovar a reforma tributária, terá de contar com o apoio dos 26 estados e do Distrito Federal. É fundamental que o presidente Lula entre diretamente na articulação da reforma tributária. Se Lula e Haddad aprovarem a reforma tributária e essa reforma taxar mais a renda e menos o consumo, a economia vai mudar para melhor. E nesta quarta-feira, o presidente Lula assinou a nomeação dos juristas Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão ocupar as vagas deixadas pelos ministros Carlos Orbach e Sérgio Banhos, que estão se aposentando. O ato será publicado na edição do Diário Oficial da União de amanhã. Morreu aos 70 anos o empresário e ex-piloto da Stock Car, Alexandre Negrão, vítima de um câncer. Xande, como era conhecido, fez parte do automobilismo por 20 anos e era considerado um dos homens mais ricos do Brasil. Negrão também é fundador da Medley, maior produtora de medicamentos genéricos do país. Seu corpo será cremado em Campinas, no interior de São Paulo, onde morava. E uma última informação, a Câmara dos Deputados rejeitou todos os 4 destaques que são propostas de mudança ao texto do arcabouço fiscal, já votado e aprovado ontem por uma larga maioria, 372 votos. Portanto, o texto fica como aprovado ontem, nenhuma mudança. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.